Que a shalom seja com meus irmãos. Aleluia. Como dito, irmãos, hoje é a palavra, é o estudo, né? Então vamos meditar no livro de Deuteronômios, no capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Amém, irmãos? Deuteronômios 1:1, primeiro 1. Vamos meditar sobre a Torá um pouco nessa noite. Aleluia. Amém, irmãos? Estas são as palavras que falou Moisés a todo Israel. Amém. Só até aí. Amém. Eu peguei essa passagem como... Não está um pouquinho alto, não? Ou está alta só no meu retorno aqui? Está alto demais, não? Para vocês aí, não? Eu peguei essa passagem, irmãos, porque esse livro, Devarim, Deuteronômios, ele reflete a importância de meditarmos, revermos, né, a Escritura, a Torá, os mandamentos, rever a palavra do Altíssimo. Em tudo, nesta passagem, ela vai refletir isso. A importância de revermos. Né? A palavra Devarim, ela vai falar significa palavras, assuntos. Na tradição judaica, esse livro foi escrito como um discurso final de Moisés. Né? Esse foi o último discurso antes do povo entrar na terra de Canaã. E Moisés, por meio deste livro, na tradição judaica, ele reflete uma grande preocupação com aquele povo desviar dos seus caminhos, nem aquele povo sair da presença do Altíssimo. Então esta é o primeiro objetivo, a primeira razão de esse livro ter sido escrito por aquele homem. E se você analisar, este livro ele é dividido em algumas partes. Na primeira parte desse livro, aleluia, Moisés vai trazer lembranças do que foi vivido por aquele povo durante aqueles 40 anos no deserto. Né? Moisés vai exortar aquele povo, aleluia, sobre os erros, sobre os pecados dele. Moisés vai fazer uma reflexão na segunda parte sobre maioria, os mandamentos mais importantes, não todos, mas uma maioria. Né? E depois, no final, na terceira parte deste livro, Moisés vai trazer novos mandamentos e trazer uma explicação sobre toda a Torá, né? Sobre alguns diversos mandamentos. Isso, irmãos, é para nos mostrar a importância, aleluia, que temos de guardar a vontade, a palavra do Altíssimo dentro do nosso coração. O salmista, ali no primeiro livro dele, ele nos fala a respeito disso. Né? Bem-aventurado o homem que medita de dia e de noite na lei, na palavra, ou seja, na vontade do soberano. Então nós temos que gravar isso dentro do nosso coração. Temos que gravar a importância de meditarmos de dia e de noite. Porque a palavra, irmãos, é a vontade, é o caráter, é aquilo que o Altíssimo espera para o seu povo. Né? Então hoje, como já bem sabemos, essa errônea ministração que os teólogos pregam, né, principalmente no cristianismo, falando que a graça aboliu a lei, nós bem sabemos que isso está errado. Que em momento algum a Torá ela foi abolida. Podemos ver isso onde o Messias fala ali no livro de Mateus 5,17, onde ele nos fala que ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Né? Em uma tradução mais correta, ele vai dizer que não veio abolir, mas completá-la. Aí vamos entendendo que ele veio completá-la com amor, com a misericórdia. Né? Você vai ver ele falando ali, aleluia, na ministração que ele fez no monte, que muitos chegariam diante deles falando: eu fiz milagres no teu nome, eu preguei no teu nome.
E no final do discurso, o Messias vira para eles e fala: apartai-vos de mim, todos vós que não viveis a lei, a Torá, ou seja, a vontade do Altíssimo. Paulo, que eles mesmos usam com muita veemência, né, para falar que a lei foi abolida, Paulo em diversos momentos ele fala sobre a lei. Em Romanos 7,7, ele nos instrui que a fé não aboliu ou não invalida a lei, porque é por meio da lei que conhecemos o nosso pecado. Já no capítulo 8, ele vai nos falar, aleluias, que a lei é santa, que o mandamento é santo, puro, reto, justo. E isso tudo, irmãos, é para nos instruir, para nos mostrar a importância que tem na nossa vida, não somente a Torá, mas os profetas, aleluias, todo e cada livro da palavra do Altíssimo. A importância. A grande realidade hoje é que se podemos dividir, né, em grandes dois povos que vivem baseados nas Escrituras, é o judaísmo e o cristianismo. Se você pegar o judaísmo, você não consegue achar um povo mais conhecedor da palavra que eles, né? É um povo culto, né? 5.000 anos ali estudando, aprendendo, né? Querendo ou não, eles têm o maior conteúdo ali, né? De livros, de conhecimento, que foram deixados por outros sábios. E o cristianismo vai nos representar, aleluia, aquele poder. Por isso o Messias ele vira para nós e fala: olha, levantarão-se adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Uma das formas de compreender esse versículo é que verdade fala da palavra, de conhecimento, de adorar o Altíssimo em verdade, conhecendo quem Ele é, conhecendo o que o agrada. E o espírito podemos falar um pouco sobre poder. Você não vai ver em muitas congregações judaicas o mesmo poder que você vê nas igrejas cristãs. Isso é uma realidade. Você não vai ver lá na sinagoga em São Paulo, nem judaica, o mesmo poder que você vai encontrar em algumas, infelizmente algumas congregações. Você não vai ver o milagre, você não vai ver a cura, você não vai ver eles transbordando em novas línguas, profetizando. Porque aquele povo do judaísmo, eles se prenderam ao conhecimento. Mas também de uma forma, aleluia, errada, o cristianismo ele se prendeu somente no poder. E devido a este pensamento de busca apenas de poder, de milagre, é que hoje você vai ver a congregação como ela está hoje. E muitas congregações hoje estão o quê? Desviadas. Por quê? Porque o que interessa é só o poder. A palavra não interessa. Isso aqui já não é bem assim. Isso foi abolido. Por isso você vai ver o esfriamento das congregações. A grande frieza. O próprio Messias ele deixa isso para nós. Pelo aumento da iniquidade. Na palavra hebraica vai dizer mais plenamente: por falta da Torá, o amor de muitos se esfriariam. Isso é para nos mostrar, irmão, que o conhecimento ele é importante. O conhecimento ele é importante. O que é maior, o poder ou o conhecimento? Nenhum nem o outro. São iguais, tem que andar em igualdade. O Messias não falou: levantarão adoradores que buscarão mais poder do que conhecimento. Não, ele falou poder, espírito, e verdade. Então ele está falando de uma igualdade. Pessoas que vão buscar a presença do Altíssimo, adorar o Altíssimo em espírito e em verdade. E é sobre um pouquinho da verdade, da palavra que eu quero falar hoje. A importância. Lucas, mas então nós, agora que conhecemos que que a lei não foi abolida, então nós temos que cumprir tudo. Irmãos, infelizmente, nem se nós quiséssemos, nós poderíamos cumprir todos os mandamentos. É onde vai começar o estudo, a análise, se aprofundar na palavra, para que possamos conhecê-la. É impossível você obedecer tudo, porque tem mandamentos que nem são para nós. Por exemplo, mandamentos que não são para nós. Você pode dividir os mandamentos, irmãos, em 2 tipos de leis. Leis gerais, que são para todos, e leis específicas.
O que é uma lei específica? A lei para o templo. Né? No templo você vai fazer isso dessa forma, dessa maneira, você vai construí-lo assim. Quando entrar dentro do templo você vai fazer isso e aquilo. Existe todo um direcionamento de como devemos nos comportar e construir o templo de Salomão, que foi derrubado. Mas isso hoje é impossível. Né? Hoje isso é impossível porque o templo não existe. Aquele templo que foi construído ali, e se não me engano em São Paulo, né? É São Paulo? São Paulo, né? Ele é um erro, porque não se pode fazer uma réplica daquele templo em outro lugar, senão em Israel. Nem mesmo assim, o terceiro templo a ser construído, ele marca quase o fim da nossa jornada. Né? Então, existem sim leis específicas. Existem leis específicas. Existe a lei que fala assim, olha, toma cuidado com o seu vizinho. Essa lei se aplica à Austrália? Não, a Austrália é uma ilha. A Austrália não tem nações vizinhas. Isso é para compreendermos, irmão, que existem leis específicas e leis gerais. Existem leis que vamos cumprir e outras que é impossível que nós venhamos cumprir. Tem as leis que falam sobre os colhedores ali, sobre o pessoal que planta, né? Sobre aquele povo que trabalha com agricultura. É impossível nós obedecermos às leis deles. Por quê? Porque nós não fazemos isso. Então existem leis que é impossível o homem cumprir. Tem leis que são específicas aos filhos de Arão. Nem cada lei tem a sua especificação. Mas as leis gerais, não, essas já são para todos nós. E o que é uma lei geral? Primeiro, Ahavá. Isso é uma lei que cabe a todos. Amar o próximo, perdoar, respeitar, né? Tratar com dignidade, não roubar, não matar. Isso já são leis gerais. Isso se enquadra a todos nós. Todos nós estamos presos a essas leis. Porque não são leis específicas, são leis para todo ser humano. Outra lei geral, Shabat. Né? O próprio sábado é uma lei geral. Ah não, mas ela é para o judeu. Não. O Shabat, ele é um dia santificado, um dia diferente, um dia onde devemos todos aqueles que querem uma aliança com o Altíssimo, né, guardar esse dia para buscá-lo. Né? O Shabat é uma lei geral. Ah, a lei de alimentação, geral. Por quê? Porque não está falando referente a um povo, está falando referente que aquele animal é impuro. Aquele porco é impuro, ele esteja no Brasil, ou ele esteja na Austrália, ou você leva ele para a China, ele permanece sendo impuro. Então nós temos que saber dividir, e temos também que saber nos preocupar. Porque infelizmente, irmãos, muitas vezes por comodidade, preguiça, ou por folga mesmo, nós não queremos buscar, nós não queremos aprender. Mas irmãos, na palavra, o Altíssimo revela a vontade e o caráter dele. Ah não, Lucas, então as únicas leis que interessam as gerais. Não, as específicas também nos interessa conhecer. Porque toda lei, irmãos, que é dada pelo Altíssimo, ela tem um motivo, ela tem uma razão. Você quer ver uma coisa que tem destruído o povo do Altíssimo? Isso aqui, ó, templos. Por todo lado que você vê, você acha um templo. Cada esquina tem um templo. Isso é do agrado do Altíssimo? De forma nenhuma. De maneira nenhuma. O Altíssimo ordenou que existisse só um templo. Para que naquele lugar todos se reunissem. Nem você via ali naquela época diversos tipos de fé, né, no Altíssimo com diferenças. Por exemplo, saduceus, fariseus e outros que adoravam no mesmo templo. Né? Eles tinham uma fé, uma discordância na palavra, mas eles tinham que adorar no mesmo lugar, porque só existia um lugar. Isso trazia o quê? União. Isso trazia o quê? A revelação que só um Criador existia. Aquele povo ali, quando eles saíram do Egito, eles estavam impregnados de uma fé de diversos deuses, de diversas divindades. Nem quando eles entravam no Egito, cada esquina era como hoje, tinha o seu templo para o seu Deus. Então o Altíssimo tirar isso da mente daquele povo e também da nossa, ele mandou fazer só um templo, para que todos entendam que existe só um.
não existe dois, não existe três, é só um. Um criou o céu, a terra, o mar, e ele governa sobre todas estas coisas. Então, irmão, nós temos que entender, temos que buscar. Por que do mandamento das roupas? Né? Por que disso? Porque, irmãos, tudo é para o nosso benefício. Temos que vestir as roupas sacerdotais? De uma certa forma, não. Porque ela foi dada aos filhos de Arão. Se você não é filho de Arão, não é uma obrigação sua. É somente para os filhos de Arão. Né? Se é pecado usar, aí eu não sei, talvez não. Né? Mas é o mandamento para aquele povo. Mas quando você observa o trajar que o Altíssimo coloca sobre aquele povo, você vai ver que não são trajes que trazem sensualidade, nem sobre aquele povo. Eu gosto muito de falar de roupa. Aí eu me lembro, estava até conversando com a minha esposa, de um X-servo, né, até de outra denominação, que me questionou sobre roupa, né, de vir ministrar. E ele virou para mim e falou assim: não, mas não é o terno que prega. Não é o terno que prega. Né? Você vai ver isso muito lá fora. E realmente, irmãos, não é o terno que prega. O terno nunca pregou e nunca vai pregar. Mas o terno fala de reverência. E o terno também, a roupa, na verdade, sem muita sensualidade, vai falar de respeito. Aí ele tem uma namorada, né? Ele é muito apaixonado por essa namorada dele. E eu questionei com ele, falei: então vamos fazer o seguinte: no próximo culto seu, você ora, ou eu oro também, para o Criador enviar um Reinaldo Gianecchini lá em cima do púlpito. E já que a roupa não prega, né? Eu falei com essas palavras com ele, não exatamente com essas. E falei com ele: aí você aproveita e manda tirar a camisa, né? E pede ele para estar bombado. E pede o Criador para descer poder, para ele suar bastante, né? Para aquele homem quase perfeito, né? Em questão de fisionomia, de beleza, né? Forte, suado, pregando na frente da sua namorada. Aí eu quero ver se você vai se incomodar ou não. Se a diferença do trajar muda as coisas ou não. Assim também podemos aplicar a questão de vir aqui uma daquelas mulheres dançarinas, né? Que eles falam agora, eles põem até nome de fruta nessa. Nem vir aqui com uma roupa bem apertada e pregar na frente do seu marido. E tem que suar no poder mesmo, para as coisas aparecerem. Nem se você vai se incomodar ou não. Irmãos, as roupas, as vestes, tudo aquilo que está escrito na palavra tem um motivo, tem uma razão. O Criador, ele não é beneficiado em nada na palavra. Quem é beneficiado pela palavra somos nós. Somos nós que temos que compreender que a palavra, ela beneficia somente a nós mesmos. Porque o Criador não precisa disso. Ele é santo. Nem o pecado não atinge. Ele é perfeito, ele é puro. Quem depende dos mandamentos somos nós. Para que possamos criar um relacionamento melhor com o Criador, assim podendo conhecer e também ter um relacionamento melhor com o próximo. Esse é um dos principais objetivos da Torá. Um dos principais objetivos da Torá, irmãos, é criar uma sociedade justa, é criar uma sociedade boa de se viver, né? E uma sociedade que a palavra bate muito, que crê em um só Elohim, em um só Adonai, em um só Altíssimo. Essa é uma das principais funções da palavra. A palavra está aqui para nos transformar, mas ela só pode nos transformar quando aceitamos a palavra dentro de nós, né? E nesse mesmo livro você vai ver Moisés reafirmando uma aliança com o seu povo. Nem muitos questionam para que um livro que praticamente repete todos os outros. Nem por que não pegou simplesmente os mandamentos novos e colocou em ponto final? Para que repetir? Irmãos, quando conhecemos a história, principalmente dos servos antigos, nós vamos conhecer histórias de homens que realmente foram íntimos do Criador, como Moisés, Samuel, Davi. Olhando para eles, você vai entender e vai saber qual caminho você pode seguir. E também você vai conhecer homens que erraram e pecaram. E conhecendo o erro deles, você vai conseguir se desviar dos maus caminhos. Nem você vai sair de perto da soberba, da mentira, da fofoca, né, da inveja, do adultério, da prostituição, e daí vai.
né, da idolatria. Quando você meditar na palavra, você vai conhecer o que o Criador gosta e o que o Criador não gosta. Por isso a importância. Ah, não, mas ler a palavra não é bom. Não é uma questão de ser bom. É uma questão de te manter na presença. Irmãos, essa palavra, ela vai falar da verdade do Altíssimo. O problema é que nós buscamos viver a nossa verdade. O problema é que só queremos viver as nossas verdades. Aquilo que é bom para nós, aquilo que não me agrada, eu tiro. Nem eu tiro. Mas não é assim com o Criador. Andar com Ele é andar na verdade dEle, e não na sua ou na minha. Irmãos, Moisés, quando voltando aqui na reafirmação da aliança, e de mostrar que existia só um líder, Moisés, ele repetiu tudo aquilo novamente, porque ele precisava mostrar para aquele povo que o líder não era Josué, mas o líder era o Altíssimo. Né? Porque aquele povo semita, aquele povo antigo, e até mesmo nós hoje, nós temos uma grande dificuldade. Né? Nós somos influenciados por um costume muito antigo. Sempre ali naquele povo antigo, que um rei descia, morria, e o filho dele agora começava a governar, existia o quê? Uma mudança de lei, uma mudança de autoridade, uma mudança de toda a nação. Isso por quê? Porque o pai adorava ao Deus da água, mas o filho era um adorador do Deus do fogo. Aí então quando o da água morria, logo aquele que adorava o fogo, o Deus do fogo, ele vai reinar. Aí, segundo, né, as crendices deles, a fé dele, ele vai mudar toda aquela lei, toda aquela legislação. Ele vai transformar tudo. Né? Então, esse é um dos motivos principais que Moisés volta a repetir tudo. E ele ainda ordena que quando Josué entrasse em Canaã, ele deveria fazer um altar e repetir toda a lei, aleluia, para aquele povo. Porque Moisés, dessa maneira, ele estava dizendo, olha, o líder que vocês têm, aleluia, não é Josué, é o Altíssimo. O tempo pode passar, mas o Altíssimo permanece. As coisas podem mudar, mas o Altíssimo permanece. O governo PT pode cair, mas o Altíssimo permanece. Aleluia, não importa quem vai subir no poder ou quem vai sentar na cadeira presidencial. O que importa é que quem continua regendo este lugar é a palavra, e ela não muda. Não importa se você quer buscar influência. Não, o mundo mudou. Não interessa se o mundo mudou. Não interessa se os mandamentos, se o pensamento do Criador é de 5.000 anos atrás. E isso parece ser quadrado demais. O Altíssimo não mudou. Ele permanece. Por isso ele nos direciona a ler a palavra. Por isso Davi, ali no primeiro salmo, ele fala, olha, meditar de dia e de noite. Irmãos, é a palavra que nos governa. É a palavra, é o Altíssimo, é a vontade dele que tem que governar. Não importa se o mundo agora ele começou a fazer isso. Ah, virou moda isso. Já já você vai ver, vai virar moda andar de roupa íntima. Tem vezes que eu assusto, eu passo em alguns bairros, quando você vê tem uma moça só de sutiã na rua. Se assusta. Como é que o mundo está ficando? Como é que as coisas estão ficando? E o que vai acontecer? Vai ficar normal. A homossexualidade está ficando normal. Tudo vai ficar normal. Infelizmente. Mas o servo, irmãos, tem que permanecer firme. Sem se contaminar. Sem se contaminar. Temos que fugir de Sodoma e Gomorra. Para que não venhamos cair, né, no castigo que virá sobre eles. Amém? Então que venhamos permanecer e ficar firme na vontade dele. Que Arro seja louvado nessa noite.